Boa noite a todos. Já foi feita a pergunta. Quem levantou a mão que conhece Macaíba? Porque não é possível, eu devo conhecer, né? Cadê? Tem 3 pessoas. Conhecem mesmo Macaíba? Então, as próximas perguntas serão para vocês. Então, vamos lá. Vou falar um pouco do Instituto Santos Dumont, onde nós trabalhamos. Eu sou apenas um de vários outros, centenas de pessoas que trabalham no Instituto Santos Dumont e estão trabalhando, lutando para trazer melhoras para a sociedade. Vou mostrar algumas das nossas atividades, algumas ferramentas, como o André colocou, ferramentas para melhorar. Porque quem melhora é o ser humano. Então, não adianta ter ferramenta se não tiver ser humano. Então, se nós tivermos seres humanos, nós podemos mudar a sociedade. Quem muda a sociedade é o ser humano. Para quem não conhece Macaíba, nem imagina onde fica, eu faço questão de mostrar. Está aqui, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Talvez já tenham ouvido falar Natal. Para quem já ouviu falar de Natal, já ouviu falar de Ponta Negra, que é o cartão postal de Natal. Maravilhoso, todo o Nordeste, maravilhoso, não temos o que falar. Ao lado de Natal, Macaíba. É aqui que nós trabalhamos com o Instituto Santos Dumont. Para os macaibenses, o que tem em Macaíba? Tem o quê? O que mais? E o que é uma Macaíba? O que é uma Macaíba para os macaibenses? Um coqueiro. Essa é uma Macaíba. É um coqueiro que tem esse tronco peculiar. Então, todo mundo sabe aonde fica uma Macaíba e o que é uma Macaíba. Próxima pergunta para os macaibenses. Quem é esse cidadão? Prefeito, quase. Inovou na época dele, Augusto Severo, juntou tudo o que ele tinha para realizar o sonho. Construiu um balão semirrígido, para a época era uma inovação, e voou lá na França. 1902, cidadão macaibense. Naquela época fez isso. E nós estamos lá agora com o campus do cérebro. Então, é outra coisa que tem em Macaíba. Então, quando alguém for lá para o Rio Grande do Norte visitar Ponta Negra, já se sinta convidado a conhecer Macaíba. Teremos o maior prazer de mostrar nossa estrutura. E é aqui que nós estamos construindo também nosso sonho, que não é impossível, que é possível mudar o Brasil. Essa é apenas uma parte. Dentro do Instituto Santos Dumont, o que nós estamos fazendo? Temos um centro de saúde, que é a referência na região. Então, se você pensar bem, esse centro de saúde ele é referência em gestação de alto risco. Até alguns anos atrás, ficar grávido era correr risco de vida, para você ter ideia. Então, aqui é um centro de saúde que nós somos referência em gestação de alto risco e uma série de outras atividades. E formação de profissionais de saúde. E nós queremos que os profissionais da área de saúde que passam por aqui façam tão bem no SUS quanto se faz nas atividades privadas. Que o SUS é de todo mundo. Por que não cuidar do SUS como você cuida das atividades privadas? Então, essa é a primeira mudança que nós temos dentro da formação. Os alunos saem de lá vendo que o SUS pode funcionar e funcionar bem. Então, todos podem fazer isso. O SUS pode funcionar bem e é de todos. Aqui nós temos a escola, que nós chamamos de Centro de Educação Científica, com os jovens.
Aqui nós temos o nosso instituto de pesquisa, que eu vou explicar um pouco. Onde começa nossa atividade de educação? Aqui, onde deve começar e deveria começar no Brasil inteiro. Aqui, na gestação. É aqui que nós começamos a educação. Se você tiver educação disponível desde essa fase, certamente o Brasil seria diferente. Não teríamos ilhas de educação. Então, essa é uma das coisas para que todos aqui comecem a ajudar a mudar. Não dá para ter ilhas de excelência no Brasil. O Brasil é muito grande para ficar com ilhas de excelência. O Brasil inteiro tem que ser uma ilha de excelência. E todos vocês podem e devem trabalhar para isso. De alguma forma, todos podem contribuir. Com os jovens, eles aprendem fazendo, como todos gostam de fazer, com projetos, fazendo as atividades, realizando as atividades e aprendendo. Eles desenvolvem o conhecimento. E aqui a primeira turma que nós tivemos 10 anos atrás, e aqui jovens dentro do nosso laboratório, lá no Instituto. Então são jovens, imagina vocês vendo tecnologias diversas de pesquisa, por exemplo, para a interface cérebro-máquina, quando você ainda está no colégio. Como que você seria lá na faculdade? Provavelmente você teria muito mais possibilidades e oportunidades de fazer inovações. E aqui, dentro dessas inovações, eu vou mostrar uma das ferramentas. Por exemplo, a realidade virtual. Todo mundo já passou por essa situação. Você está no seu carro parado, tem um ônibus do seu lado. Quando o ônibus começa a se movimentar, você tem a sensação que você está indo para trás. O ônibus começa a andar para frente, você tem a sensação que está indo para trás. Todo mundo já sentiu isso? Então, é muito fácil você modificar a informação visual para você mudar a sua sensação. Então, você sente algo que não está acontecendo. Você sente que está indo para trás quando é o ônibus que está se movendo. Então, é muito fácil. Você pega agora, usa um óculos de realidade virtual. Esse é um óculos de realidade virtual de imersão. Então, eu posso modificar as informações visuais no óculos, fazer com que você mude a sua forma de equilíbrio. Então, você pode treinar equilíbrio, pode treinar, movimentar seu braço ou sua perna. Agora, imagina o seguinte, você registra a atividade do seu cérebro com esses eletrodos de eletroencefalografia, e essa atividade do seu cérebro agora, você começa a controlar algo dentro da realidade virtual. Então, o seu cérebro começa a controlar coisas, qualquer coisa, dentro da realidade virtual. Você pode fazer isso. Agora, pode fazer um pouco mais. Ao invés de usar só o seu cérebro, você pode usar partes do seu corpo. Com câmeras de rastreamento, você rastreia o corpo da pessoa e faz com que aquilo reflita no avatar. Então, você vai ver no óculos de realidade virtual o seu corpo. Você pode pensar e movimentar o avatar só com o seu cérebro. Até aí, tudo bem? Imagina o seguinte agora. Com eletrodos implantados no seu cérebro, como que seria, ou qual seria o limite da realidade virtual? Que tipo de eletrodo é esse? São eletrodos que são fios da espessura do seu fio de cabelo, 50 micrômetros. Então, isso aqui, essa matriz de microeletrodos, eles são construídos lá em Macaíba, inclusive por alunos do ensino médio. Então, é uma tecnologia que até 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso nem existia no Brasil. Hoje, nossos alunos do ensino médio fazem isso e sabem para que serve, sabem as aplicações. Isso no ensino médio. Então, isso cria uma oportunidade agora para eles mudarem a forma de pensar em pesquisa, em tecnologia, no próprio aprendizado deles. E aqui essa parte que eu mostrei, dentro da realidade virtual, você pode rastrear partes do corpo, certo? Com os eletrodos implantados, aqui tem um exemplo, você pode registrar neurônios funcionando. Nesse caso,
Cada barulho desse é um neurônio agora. São os neurônios disparando. Você tem bilhões de neurônios no seu cérebro. Aqui é um exemplo de um registro de algumas dezenas de neurônios, cada disparo desse. Então, o que nós fazemos? Relacionamos a atividade desses neurônios com o que ele está fazendo. Pode estar movimentando, pode estar pensando, pode estar tentando fazer algum comportamento. E agora, com essa atividade que você registra do cérebro, você pode criar coisas. E agora vamos ver uma. Esse rato ele tem que discriminar a largura dessas portas. Ela varia. Depois ele volta aqui e responde, ou à direita ou à esquerda. Então vamos prestar atenção como ele faz. Volta e responde. Enquanto isso, registra o cérebro dele. Ele espera a porta abrir e vai fazer de novo. Registrando o cérebro. Agora imagina o seguinte, você pega a informação desse cérebro aqui e transfere para um outro cérebro. O que será que acontece? Registramos um cérebro de um rato lá no Rio Grande do Norte, transferimos a informação para um cérebro nos Estados Unidos. E o rato nos Estados Unidos tinha que responder à tarefa. Ele tinha que responder igual. Ou seja, você transferiu informação de um cérebro para o outro. O rato, lá nos Estados Unidos, sentiu o que o rato aqui no Brasil sentiu de fato. Você transferiu informação. Imagina você com o seu WhatsApp agora tirando selfie. Você tirou a selfie, você quer mandar para alguém? Mandou. Alguém vai ver? Já viu. Não precisa pegar o celular na mão. Deu para entender? Transferência de um cérebro para o outro. Você vai pensar, já foi. A outra pessoa já viu. É a transferência cérebro-cérebro. Essa é a interface. Claro que isso não é feito para ficar mandando mensagem. Isso tem outras aplicações. Exemplo, imagina se você pudesse armazenar informações em alguma patologia, alguma doença que vai perdendo neurônios. Você vai armazenando informações e ele vai suprindo a perda dessas células que você está perdendo. Deu para entender agora? Se você consegue sentir algo que não existe, alguém poderia estar na Lua e você está sentindo exatamente o que aquela pessoa está vendo ou o que ela está segurando. Viu o limite do virtual? Não tem limite. Eu poderia estar aqui, vocês estarem me vendo, mas eu não estou aqui de verdade. Porque todo mundo estaria com os estímulos sendo enviados direto para o cérebro. Parece ficção científica, né? Às vezes o pessoal fica me olhando com a cara assim, eu acho que está faltando alguma coisa. Eu entendo, mas isso é realidade e saiu. Lá do Rio Grande do Norte, foi para os Estados Unidos. Em humanos não fazemos o implante de eletrodo, mas podemos usar aquele eletrodo de eletroencefalografia que eu mostrei para vocês. E aí, essa interface cérebro-máquina, junto com realidade virtual, mostrou um resultado agora que foi bastante interessante e saiu isso no mundo inteiro. Com a realidade virtual, você utiliza a interface cérebro-máquina, a pessoa vê a parte do corpo dele, o cérebro manda informação para aquele avatar e ele se mexe. E ele vê isso pela realidade virtual. Então, ele tem a sensação de estar se movendo de verdade. Parecido com aquela sensação quando você está no carro e o ônibus se mexe, você tem a sensação de fato. Então, quando você cria isso com uma interface, você tem essa mesma sensação. E isso, nesse caso, nesse projeto, que é bem interessante, saiu isso no mundo inteiro. O ano passado ele ficou entre os 100 mais lidos da revista, de milhares de publicações. Então, é um projeto brasileiro, trazendo essa divulgação científica que o Brasil não só joga futebol, perde de 7-1 na realidade, mas faz coisas muito boas aqui no Brasil. E tem condições de fazer melhor.
Tem condições, vocês estão vendo que tem condições, e todos podem contribuir para isso. Às vezes, você tem a sensação de que o que você está fazendo não está contribuindo. Faça mais, faça com vontade que você vai ver o resultado. Ele vai aparecer. O que não pode é desistir. Desistiu, você não vai nem saber do resultado disso. Então, aqui é um exemplo. Isso saiu no mundo inteiro. É o exemplo de uso da interface cérebro-máquina para controlar um equipamento. Então, a interface cérebro-máquina, ela está sendo utilizada hoje no mundo inteiro como uma nova ferramenta de reabilitação, aliada à realidade virtual. Isso está mudando a forma, e vai mudar muito, a forma com que se faz reabilitação agora, e no futuro muito próximo. Aqui, para vocês terem ideia, pessoas com lesão medular, não era esperado esse tipo de resultado. Ela controlar músculos, depois de lesão medular completa, que é o que se aprende na faculdade. Agora, nós temos que rever, e isso é muito importante, a informação nas universidades. No ritmo que está a tecnologia, não dá mais para se basear em livros de 10 anos atrás, 20 anos atrás. A formação ela precisa ser muito mais dinâmica. Porque agora, você não pode mais falar que teve lesão medular, não tem o que fazer, fica na cadeira de roda. Tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer para todas as alterações do ser humano. E é o que eu falo para todos lá. Sempre tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado, como você trataria sua mãe e seu pai. Então, faça bem feito. Agora, aproveitando a tecnologia, imagina se você não precisasse mais ir a um hospital ou uma clínica para fazer determinados testes. Você simplesmente faria na sua casa. Para que ir até um hospital, ficar 1 hora na fila para fazer alguns testes, se você pode fazer isso em casa? Então, com a tecnologia, isso é possível. Você poderia usar sistemas vestíveis e o seu teste, na realidade, vai ser feito continuamente. Você consegue armazenar informação e avaliar isso continuamente no dia a dia em diversas atividades. Esse aqui é um exemplo usando realidade virtual, sensores que você pode distribuir pelo corpo, integrar na internet, e você vai avaliar continuamente. É diferente de você ficar fazendo algo 1 ou 2 vezes por semana. Você simplesmente muda a forma de reabilitação. E deixaria para o hospital ou para a clínica algo que realmente precisa ser feito lá. Que o tempo de todos, o tempo do seu cérebro é precioso demais para você gastar em trânsito, no ônibus e na fila. Não dá mais para fazer isso. E aqui, para finalizar, talvez agora ficou um pouco mais claro como esse projeto tenta fazer a mudança nessa sociedade, está fazendo, por meio da educação. A educação ela tem que permear tudo. Sem educação, não tem mais nada. Se você desenvolver tecnologia e não investir em educação, não vai adiantar a sua tecnologia. Então, cada real que você investe nessa fase, são 7 a 10 que você vai ganhar no futuro. Então, tem que investir em educação nesse país para você mudar. E essa aqui é aquela turma que eu falei, 2007, 10 anos atrás, e hoje, um desses alunos, ele está lá com a gente, aqui, ó, Firmino. Firmino, que naquela época, quando eu perguntei para ele o que ele achava, ele falava, eu fui para a escola porque meu avô falou que era importante eu ir, mas ele não sabia naquela época. 10 anos depois, está o Firmino lá no laboratório. Esse ano, já saiu um artigo desse aluno. Ou seja, se você não acreditar que você pode mudar pessoas, você não vai mudar nada no país. Você tem que acreditar e fazer. Então, esse aqui é em homenagem ao Firmino, das centenas de exemplos que nós temos, que todos nós, todos vocês podem fazer coisas para mudar esse país, de fato, de verdade, e não ficar só falando que faz. Tem que fazer. Nem que seja para ir para o Nordeste e mostrar que isso é possível. Obrigado.